Tá rolando a live ali atrás e ontem foi publicada essa situação do Danilo. Isso é um verdadeiro absurdo pensar num jogador de 28 milhões de euros no nosso mercado e no Palmeiras? Eu te adianto que não. No vídeo de hoje a gente vai trocar ideia sobre isso. Aqui na descrição nós temos a parceria com a Golcase. A Golcase tem garrafas incríveis do Palmeiras, copo térmico, carregador portátil. Conheça a Golcase pelo link aqui da descrição. E bora trocar uma ideia sobre a possível saída do Rios, o porquê que o Palmeiras tem batido o pé e rejeitado propostas até aqui, e conversar sobre também a possibilidade da volta do Danilo para vestir a camisa do Palmeiras. Lembrando que o Textor também está em cima, tentando convencer o jogador de jogar pelo Botafogo. Para você que está aqui já comigo, que já chegou aí na live, quanto custaria uma reposição para o Richard Rios na opinião de vocês? Quanto? Uma reposição decente para o Richard Rios, quanto custaria? Mas queria ver o que vocês acham. 12 milhões? Eu tô contigo. Eu não acho acima de 15. Eu não acho. Porque a gente não vai buscar lá. A reposição ela vem do território sul-americano. Mas o que tem a ver o Danilo então? A gente tem dois cenários, né? Se o Palmeiras se movimentar, que eu vou mostrar aqui e lembrar a questão do Andreas Pereira, que era 20 milhões de euros. Se o Palmeiras se movimentar para ir na Europa, ele tá pensando puramente, unicamente no resultado desportivo. Vocês concordam? Se a gente for para o território sul-americano, a gente está querendo lucratividade. E não está errado, né? O clube teve um bom aporte do Mundial, mas já gastou uma boa grana. Então, para mim, o Danilo tá ali, ó. É Textor falando que quer, é ele aceitando voltar para o Brasil. Me parece que vai acontecer dele voltar para o Brasil. Então tem esse caminho. Se o Palmeiras vai num Nardoni da vida, aí o Palmeiras está visando lucro na operação final. Aí vocês vão falar assim, mas como custa de 8 a 12? Quanto que a gente pagou nele mesmo? Ele é único no planeta Terra? Então, pensa aí. Não estou defendendo a venda dele. Guarda a emoção, que eu vou estar explicando isso aqui para vocês, para a gente reagir a alguns pontos sobre essa proposta ou as propostas até aqui e por que que o Palmeiras está querendo, por que que está querendo puxar 30, né? O Palmeiras está tendo uma postura de recusa para o Richard Rios nesse primeiro momento. Vamos analisar aqui, ó. Andreas Pereira explica a recusa ao Palmeiras no início do ano, tá? Tentar jogar aqui o máximo que eu puder. Ou seja, é um cara que não pretendia naquele momento voltar e queria ficar lá até os seus 30 e poucos anos, né? O Palmeiras chegou em um teto aqui, ó, de 20 milhões de euros, mais bônus. Então, ó, no começo da temporada, Andreas era uma prioridade para o Palmeiras, mas arrastou as conversas desde o fim de 24, acordo assinado, em uma oferta na casa dos 20 mais bônus. Tá? O Palmeiras, meus amigos, ele tem 70% do Rios, e aí o Rios tem 10% e também tem o Flamengo na jogada, enfim, o Palmeiras não tem o 100% dele. O Palmeiras quer 30%, porque lá no começo da temporada, quando eu fiz a pergunta para vocês, quanto custaria a reposição do Richard Rios? O Palmeiras não visualiza que vai achar outro Richard Rios no interior de São Paulo. A ideia para o Palmeiras é buscar ou no território sul-americano, e aí você fala, por exemplo, do Nardoni, que o Xande está falando que a maioria fala do Nardoni como reposição do Richard Rios, e aí no território sul-americano você vai puxar de 8 a 12 milhões de euros ou dólares, tá? Mais ou menos para repor o Richard Rios, e o Palmeiras acredita nesses 20, tá? Então qual que é o preço que o Palmeiras queria ter na mão pelo Richard Rios? Cerca de 20 milhões de euros. Pelo 70% que ele tem direito, ele acredita que na mão, ficando na mão do Palmeiras, sem falar de taxas e tal, de 18 a 22 milhões de euros, o Palmeiras fica confortável. Por quê? Porque na hora que ele precisar voltar no mercado, como ele tentou para mim antecipar a saída do Richard Rios, aqui ó, esse cara viria no começo do ano, porque o Palmeiras sabia da venda do Richard Rios. Já desde aquela época, desde lá da Copa América, o Richard Rios começa a ser sondado com valores espetaculares, né? Perante ao que a gente pagou. Então, o Palmeiras tentou antecipar aqui a saída do Richard Rios. E talvez agora já venderia o Richard Rios. O momento que o Palmeiras está nesse ponto, por que o Palmeiras se coloca na condição de rejeitar? Vamos passar aqui no modo carreira, janela aberta. Estão vendo aqui, ó, a janela aqui no modo carreira, ela fica aberta esses 2 meses. Mas vamos trazer para a vida real.
vamos imaginar que a gente tá aqui, a minha câmera tá na frente, na verdade, estamos no dia 15, né, na vida real. Então, olha ali, ó, dia 15. O Palmeiras teria todo esse 15 e todo esse tempo aqui, ó, de janela, para receber propostas pelo Richard Rios. Então, pro pessoal que tá falando assim, ó, nossa, mas é um absurdo recusar essas propostas. Calma, calma, porque no histórico a gente tem uma venda, por exemplo, para o Manchester City que ninguém contava, do Vitor Reis, que estava aí na academia de futebol agora. Então pensa, o Vitor Reis, alguém imaginava que o Palmeiras ia vender como vendeu? Então o Palmeiras se coloca nessa posição confortável porque tem todo esse tempo aqui, ó, para decidir e para chegar outras propostas. Então ainda você tem a janela de transferências em andamento, né? Então a gente pode até acreditar que são propostas iniciais, né? Então propostas iniciais na qual o Palmeiras visa e imagina que vai receber uma proposta acima, tá? Depois que o Richard sair, o Palmeiras vai ter a grana na mão e o tempo para correr atrás dessa reposição, porque eu penso que a gente ainda pode ter essa reposição no elenco eventualmente com o Alan, mas a verdade é que a gente não tem uma peça que esteja jogando na função do Richard Rios, ou seja, 8, meia de ligação, o que o Richard Rios tá jogando, tá? Então, dentro do nosso elenco, se a gente tiver muita boa vontade, o único jogador que pode ou poderia jogar essa bola é o Alan. E o Alan não tem jogado nessa função. E aí a gente tem que voltar às situações do mercado, tá? Eu fiz a captura desse frame aqui na live, o pessoal falou, e o Lucas Evangelista? Pra mim ele não tá à altura do Richard Rios. Tanto que eu nem cogito ele, eu falo do Alan. E aí, assim que eu terminei esse frame, o pessoal aqui na live falou sobre o Lucas Evangelista. Vocês concordam ou confiam que o Evangelista é uma reposição para o Richard Rios? Deixa aqui nos comentários. A gente tá falando aí, ó, essas questões da reposição. Isso aqui eu gravei ontem, tá vendo? Quando começa assim, pessoal, ou o Danilo vai ser colocado num degrau abaixo, e aí tem alguns na Europa abaixo do Nottingham Forest, ou realmente a volta dele é algo palpável, mano. Palpável, tá? Isso daqui começou ontem, né, a ser vinculado. O Danilo aceitaria voltar ao futebol brasileiro. O volante ex-Palmeiras perdeu espaço no Nottingham Forest depois de sofrer a lesão e está na lista dos negociáveis, ou seja, foi listado no mercado, né? O time inglês quer algo em torno de 25 milhões. Você tá entendendo? Onde o Palmeiras tá batendo o pé? Se a gente perde hoje o Rios e vem o Danilo, ó, vamos colocar os acréscimos que a gente teria. E as dúvidas, tá? Acréscimos e dúvidas. Então, Danilo, valor de mercado. E Rios, valor de mercado. Então, a gente tem alguns acréscimos e algumas dúvidas, certo? O Rios, no mercado, ele tá valendo 16 milhões. Porém, pelo contrato longo, o Palmeiras consegue puxar o dobro quase. Então, não vai puxar 31, mas pode puxar 26, 27, talvez os 30, ou 25 e metas, ou 28 e metas, não sei. E o Danilo, ele vem num valor fixado de 28. Vocês estão entendendo onde é a brincadeira? O Palmeiras venderia o Rios, que tem 25, traria um volante de 24, esse é natural de 2001, esse nasceu em 2000. É a diferença de um ano. Só que em valor de mercado, o Palmeiras sai do Richard Rios de 16 milhões, tá? Então aqui na nossa lista de jogadores valorizados, ele soma nesses 204 milhões. O Palmeiras perde o Rios, perde o Estevão, vindo o Danilo, sobe o valor de mercado. Porque o Danilo não chega aqui e vai cair o valor de mercado. Pelo menos por um ano ele vai ficar entre 28, 25, 24, a depender da performance dele. A gente vai ter um jogador ativo aqui com valor de mercado perto dos 30 milhões. Mas isso não é exclusivo do Palmeiras. No ano passado, o Almada já jogou aqui com valor de mercado bem alto para nossa realidade. Então, ó, 25. Você vê que ele teve uma queda. Ele custava 27 quando ele jogava pelo Botafogo. E aqui que entra o principal do meu vídeo, tá? E aí o Luiz Henrique. Opa, acho que escrevi errado, mas vai corrigir aí. Vai corrigir. O Luiz Henrique também. Então o que a Leila deve ter visto? Pera aí, o Botafogo tá com um jogador de 22, um jogador de 27. Vocês entenderam onde o Palmeiras ele começou a contratar absurdamente?
começou a botar dinheiro, porque a Leila falava, sou a favor do fair play, mas a Leila foi lá e gastou já 500 milhões. Então, assim, essas questões, elas têm que ser citadas aqui no vídeo. Porque o Palmeiras tem a possibilidade de repatriar o Danilo, ela é real. Ela é real, tá? Então não é, é videozinho. Não, ela é real, ela existe. Ela existe. No começo do ano a gente estava buscando um jogador de 20 milhões de euros. E não sabia que ia vender um perto dos 30. Não sabia que ia vender um zagueiro pelo que vendeu. A gente não sabia. Hoje a gente vendeu um zagueiro pro City. Estamos colocando mais um jogador na Europa. E a gente pode trazer o Danilo. E as pessoas vão achar absurdo. Vai falar, caramba, aí já vão ser X milhões investidos no mercado, né? Vai pular isso para 600 e poucos milhões. Quase 700. Só que o Palmeiras está vendendo. Enquanto o Palmeiras estiver vendendo, ele pode comprar. Enquanto o Textor estiver vendendo para o Zenit, trazendo do Zenit, vendendo que não seja para o Lyon, o Textor pode comprar. Pelo menos no meu ponto de vista. Quando a gente falar que o fair play financeiro visa o equilíbrio X, Y e Z, a partir de agora o teto do Brasil é esse. O teto de jogadores no valor de mercado é esse, que eu acho que não tem que ter teto. Se a gente tiver dinheiro para buscar um jogador de 45 milhões daqui a 2, 3 anos, tem que deixar buscar. Isso vai fazer com que a nossa liga valorize, porque uma coisa que as pessoas esquecem... Deixa eu colocar aqui no Gregory que fica mais fácil para mostrar para vocês. As pessoas esquecem que o Brasil como liga também tem o seu valor de mercado. Quando esses jogadores fecham aqui, é que a gente não tem a liga. A nossa liga cresce valor de mercado, porque você tem uma série de jogadores valorizados no mercado, entenderam? Então, para o desenvolvimento do futebol brasileiro, é bom. É bom você ter jogadores valorizados aqui dentro. Ou seja, na conclusão, então, meus amigos, se o Palmeiras encaminhar, como eu acho que ele fez, né? Ter ido lá no Andreas Pereira para antecipar a saída do Rios, porque desde aquela época já se tinha proposta pelo Rios, o Palmeiras está pensando no desportivo. Se o Palmeiras buscar no território sul-americano, está pensando em ter lucro na operação, né? Ficar algum valor no caixa, seja de 8, 10 milhões sobrando, que isso vai também dar um poder de decisão ao Palmeiras futuro de investir no elenco, né? Porque o ano não acaba aqui, né? A gente tem 6 meses ainda, nós temos o ano que vem, então não dá para falar que a gente tem um elenco fechado, tranquilo para as próximas 2 temporadas que finaliza o mandato da Leila. Deixa o like e deixa aqui embaixo o que você prefere. Você prefere tentar repatriar o Danilo e aí ficar elas por elas, né? Talvez o Palmeiras ainda tenha que pôr um valor a mais, ou ir num cara como o Nardoni. Qual você considera o melhor caminho? Não esquece de compartilhar o vídeo, que isso ajuda. Se tiver o botão hypar aqui, usa o botão também hypar, que ajuda a mais alcance para o vídeo. Tamo junto.